Muita gente morre de medo de investir em imóveis, ficar com seu imóvel vazio e não conseguir gente para alugar. Nesse vídeo eu vou dizer como você pode eliminar o risco disso acontecer. Meu nome é Ivan Tonon, tenho 33 anos e hoje já tenho todos os meus custos de vida cobertos pelo investimento em imóveis. Para você chegar lá, eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros, está aqui embaixo, é gratuito e você pode baixar para alcançar a independência financeira. Além disso, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal e dê um joinha no vídeo para que a gente entregue esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então vamos falar de vacância, né? O que é vacância? Vacância é você ter um imóvel desocupado por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Pessoas às vezes deixam seu imóvel, seu investimento desocupado por anos. Isso acontece devido a algumas razões que a gente vai conversar sobre elas agora pausadamente. Uma coisa muito comum é que você crie um elo de relação com uma determinada imobiliária que pega o seu imóvel e trata ele muito bem, né, num primeiro momento, e você aluga ele com facilidade, você recebe ele com os aluguéis de forma regular, assim como recebe também os demonstrativos sobre o seu imóvel. Você fica contente com essa imobiliária e acaba estabelecendo uma relação de anos a fio. O que acontece é que muitas vezes essa imobiliária, quando o seu inquilino sai, e isso às vezes pode demorar anos, ela não trata o processo de aluguel, de reposicionamento do seu imóvel com atenção e a energia necessária. Por quê? Porque o principal ativo da imobiliária é a rentabilidade mensal, mas esse reposicionamento de um imóvel que não está mais no mercado, ele tem algum custo, algum dispêndio, isso de horas do corretor, de anúncio no marketing digital, entre outros fatores, que dependendo do seu imóvel, eles podem não ter tanto interesse assim. Uma corretora normalmente tem, por exemplo, um prédio com salas comerciais, valor de locação de 10, 20, 30 mil reais e o seu imóvel com um valor de 1.200 reais. Eles têm um orçamento limitado para divulgar cada um desses itens. Naturalmente, eles vão gastar uma parte muito grande do orçamento para alugar um imóvel de 20, 30, 40 mil reais mensais e quase nada para alugar o seu imóvel de 1.200 reais mensais. Mas como você tem uma relação boa com aquela imobiliária, você acaba deixando aquilo girar na pauta da imobiliária muitas vezes. Eu vou dizer porque isso já aconteceu comigo. Eu já tive um imóvel que eu deixei numa imobiliária, quando ele ficou vacante, eu vi que o imóvel não alugava. Eu coloquei então o imóvel nessas plataformas de anúncios e comecei a receber uma enxurrada de pessoas interessadas. Então o problema não era demanda, o problema era realmente trabalho de anúncio e recolocação desse imóvel no mercado. Eu acabei alugando depois direto e tive uma boa experiência dessa forma. O que acontece é que muitas vezes algumas dessas imobiliárias elas exigem contratos de exclusividade. Esses contratos de exclusividade não permitem que você coloque o anúncio por conta própria ou coloque o anúncio em outro local. Você acaba ficando refém da imobiliária por uma quantidade de meses muito grande. Isso é um risco que as pessoas acabam incorrendo e que eu acho que hoje não é mais adequado. Hoje a gente tem plataformas que estão surgindo cada vez mais conectadas online, cada vez conseguem fazer os seus anúncios serem precisos para as pessoas que estão necessitando e não exigem exclusividade. Mesmo que você tenha que pagar um pouco mais de taxa de administração, não caia na ideia de ter exclusividade para locar o seu imóvel, para gerir o seu imóvel. Essa possibilidade de ter mais de um ou corretora, ou inclusive você mesmo administrando e gerenciando e colocando o seu imóvel de novo no mercado, faz com que você tenha um risco de vacância muito reduzido. Além disso, cada vez que o seu imóvel é esvaziado, você precisa pensar na forma como ele está posicionado no mercado. Precisa pesquisar outros anúncios e ver o que está acontecendo ali naquela região. Existe uma coisa muito comum que acontece: as pessoas antes alugavam os imóveis completamente vazios, não colocavam nenhum tanque, porque muitas pessoas estavam acostumadas
a ter todo o mobiliário e a entrar com todo o mobiliário na sua, né, no novo local onde eles vão morar. Agora essa tendência mudou. As pessoas estão cada vez com menos coisas e elas querem alugar imóveis já mobiliados. Então, se você percebe essa tendência, você vai ver que se você não colocar uma mobília, né, por mais simples que seja, mas que seja adequada, você vai ser o último imóvel a ser locado em determinada localidade. Então você precisa prestar atenção nesses detalhes, que isso pode trazer um nível de vacância a quase zero. Uma diferença entre o imóvel que não loca e o imóvel que loca, ela pode estar num detalhe de uma geladeira ou de um fogão, né? Então você atentar para esses detalhes faz com que você tenha um nível de risco muito reduzido. O último fator, né, que pode influenciar em risco para a sua locação, para que você não tenha vacância, é se a sua localidade está perdendo realmente valor. Isso acontece com um pouco de raridade, mas você precisa ficar atento daí para desinvestir caso isso esteja acontecendo. Eu digo, por exemplo, alguns casos, né? Você tem um imóvel em um parque industrial automobilístico, mas essa indústria automobilística está saindo da cidade. Se ela está saindo da cidade, você realmente vai ter problemas para alugar o seu imóvel, ele vai ter que alugar por preços mais baixos, se não vêm outros empregadores que tragam demanda de pessoas para morar nessa região. Então, esses movimentos, que são às vezes grandes e podem ser um pouco demorados e lentos, precisa entrar no seu radar na medida que você investe em imóveis e cuida com esse portfólio de investimento imobiliário. Porém, se você cuida com localização, ter um bom gestor, ter uma boa localidade e oferecer o seu imóvel pelo menos um pouquinho acima do padrão do mercado, existe uma probabilidade muito baixa de que você mantenha o imóvel desocupado por muito tempo. Além disso, se você atenta para todos esses fatores, é às vezes até interessante você ter o seu imóvel desocupado de tempos em tempos. E eu digo por quê? Porque quando você tem um contrato com um inquilino, você só pode aplicar a cláusula do IGPM, né? Que é um avanço, enfim, que é uma métrica muito próxima da inflação. Mas às vezes acontece de que o seu imóvel é tão bom, está numa localidade tão boa, que você poderia ter um reajuste superior à inflação. Então, quando o seu inquilino sai, você dá uma ajeitada no imóvel, limpa, enfim, coloca um móvel ou outro a mais e consegue colocar a um preço muito mais alto do que ele vinha sendo locado antes, e o imóvel acaba tendo uma taxa de rentabilidade muito melhor. Então, atentando para esses pontos, você vai ter um risco de vacância muito pequeno, e quando ela ocorrer, você vai ficar até feliz, porque a sua rentabilidade sobre o investimento na próxima locação vai ser maior do que a anterior. Um outro risco que você precisa estar atento para alocar seu imóvel, para não ter ele desocupado, é que você esteja realmente praticando valores adequados com o mercado. Infelizmente, muitas pessoas têm um imóvel e acabam tendo um valor mental de qual seria o valor adequado para o aluguel muito acima do que está realmente sendo praticado. Nesse ponto você precisa ser completamente realista. Quem tem uma mentalidade de que o seu imóvel vale muito, né, o aluguel vale muito acima do que as pessoas estão querendo pagar, quer dizer que você está tendo uma mentalidade de dono, de quem quer morar naquele imóvel e não de quem quer investir. Quem quer investir precisa ter uma mentalidade sobre qual que é o valor que o mercado está pagando e qual que é o valor adequado para que ele fique ocupado a maior parte do tempo, né? Não adianta se apegar a valores mentais se ocorrer uma baixa no mercado, né? Uma crise muito forte, e você tiver que baixar um pouquinho o valor do aluguel para que ele se enquadre no que está sendo praticado no mercado, você faz isso sem problema nenhum, né? E vai manter uma rentabilidade sobre o seu investimento que vai reduzir um pouco, mas depois ela vai recuperar. Isso aconteceu no Brasil, né? Nos anos de ali 2011 até 2014, tinha um crescimento razoável no valor do aluguel. 2014 em diante deu uma queda em muitos lugares porque houve uma severa crise econômica. Então você teve que baixar um pouquinho o valor do aluguel, que depois começou a ser recuperado. Isso faz parte, você precisa realmente encarar essas oscilações, mas elas são muito menores do que na maioria dos mercados. Eu tenho certeza que agora você tem muito menos medo de fazer um investimento imobiliário e encarar a possibilidade de ter o seu imóvel desocupado.
Não é um bicho de 7 cabeças, é muito mais fácil do que parece e você vai conseguir ter o seu investimento rendendo por anos e anos a fio. Eu falo um pouco mais sobre esse meu método de investimento imobiliário nesse livro que está aqui embaixo, é gratuito, você pode baixar, e eu explico como eu adquiri a independência financeira aí aos 33 anos de idade. Se você gosta desse conteúdo, gosta de investimento imobiliário, se inscreva no canal, dê um joinha aqui nesse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.